É do seu interesse aprender a localizar curtos-circuitos em placas eletrônicas, pessoal? Se sim, comenta aqui nos comentários "Me interessa, professor", porque olha só, em todas as placas eletrônicas, seja da área de ar-condicionado, módulo automotivo, placa de Smart TV, placa de qualquer tipo de equipamento, você vai ter lá uma linha de alimentação positiva, uma linha de alimentação negativa de 5 volts, 12 volts, 24 volts, 30 volts, 1.8 volts, 3.3 volts, entre outros volts, outra tensão elétrica, né? E quando você segue um passo a passo para localizar esse curto-circuito, isso vai ser aplicado em qualquer um desses nichos, em qualquer uma dessas placas eletrônicas. E hoje, nesse vídeo até o final, eu vou te explicar, vou te dar uma introdução de como que você pode começar a localizar curto-circuito com um método simplesmente maravilhoso. Ficou curioso? Crava o dedo no like, se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! E rapidão, galera, antes de começar essa aula, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Para quem assistir esse vídeo até o final e está comprometido em ser faixa preta em eletrônica, e inclusive avançar com a gente no Eletrônica Fácil, eu vou te dar um presente, eu vou te explicar como é que você pode ganhar um presente exclusivo aqui do professor Rodolfo nesse vídeo aqui da família Eletrônica Fácil, que inclusive faz mais de ano que eu não dou aqui no canal, hein? Ficou curioso, né? Então vamos para a aula faixa preta, depois eu volto para te dar esse presente top de linha. Boa noite, professor. Explica o porquê quando há um curto, todos os componentes da linha em curto apresentam continuidade em todos os lados, etc. Isso acontece muito, meu querido. Inclusive, a gente explica como localizar o componente em curto através do método Kelvin 4 pontas. Tá? O método Kelvin 4 pontas, gente, tá? Você conhece o método Kelvin 4 pontas? Comenta aqui no campo de comentários para mim. Eu vou passar aqui para vocês para que serve o método Kelvin 4 pontas. E no curso a gente fala muito sobre isso também, no curso de Eletrônica Fácil, porque com ele você vai conseguir localizar qualquer curto-circuito em qualquer placa eletrônica, tá bom? E vai acabar com essa dúvida aqui do Lost Rocket, beleza? O método Kelvin 4 pontas, pessoal, consiste em 4 pontas que você vai inserir uma tensão na placa eletrônica. E essa inserção de tensão, você vai usar a tensão da fonte de alimentação. Beleza? E as outras duas, então 2 pontas são da fonte de alimentação e as outras 2 são do seu multímetro na escala de medição de tensão contínua. Um voltímetro, né? Tá? E aí você interliga o positivo da fonte na ponta de prova positiva da medição de tensão. O negativo da fonte no negativo da sua ponta de medição de tensão. Das 4, viraram o quê, gente? 2, né? Ó, virou 2. Certo? E aí, qual que é a tensão que você vai usar no método Kelvin 4 pontas, gente? Não necessita, em hipótese alguma, você colocar tensão alta na placa com o método Kelvin 4 pontas. Não precisa disso, tá? Você pode colocar uma tensãozinha, por exemplo, de 3 volts, por exemplo. 3 volts está muito mais do que suficiente, tá? Inclusive, ó, se liga nessa dica aqui. Então, crava o dedo no botão gostei, se inscreve no canal e vamos para cima. No método Kelvin 4 pontas, a tensão que você vai injetar na placa para poder medir e testar a placa, seja ela qual for, então pode ser uma fonte chaveada? Pode ser uma placa microcontrolador? Pode ser uma placa de geladeira, Smart TV, máquina de lavar, placa inverter, a placa que for, tá? Beleza? Você não pode ultrapassar a tensão injetada da tensão dos sistemas digitais da placa. Tá? Quando a placa tem um microcontrolador, um microprocessador, 6 digitais ali de funcionamento, se você vai injetar ali uma tensão entre positivo e negativo, para poder, então, localizar qual é o componente em curto, você concorda que você está pegando essa tensão e está colocando em todos os positivos, todos os negativos daquela malha? Então, se tem alguém ali que trabalha com no máximo 5 volts, essa tensão não pode passar de 5. Se tem alguém ali que trabalha com no máximo 3.3 volts, essa injeção de tensão com o método Kelvin 4 pontas no teste não pode passar de 3.3. Certo? Professor, posso usar 1,5 volt no método Kelvin? Pode, não tem problema. Tá tudo certo. E aí o que acontece? Quando você junta positivo, negativo com negativo, o que vai acontecer, gente?
Se você colocou o positivo da fonte no terminal positivo do multímetro, negativo no negativo do voltímetro, vai marcar qual tensão no voltímetro? A tensão do método Kelvin que você está usando. Então, por exemplo, se você parametrizou a sua fonte da Rigol, por exemplo, para 1,5 volt, vai marcar no voltímetro 1,5 volt. Colocou 3 volts, vai marcar 3 volts. Beleza. E aí você vai ajustar na fonte de alimentação. Por isso que você tem que ter uma fonte CC para aplicar o método Kelvin 4 pontas, tá? Você tem que ter uma fonte CC para aplicar o método Kelvin 4 pontas, tá? Você tem que colocar um ajuste da corrente de curto-circuito na sua fonte. Então, por exemplo, você pode ajustar uma corrente de curto, um ICC, da fonte de 100 mA. 100 mA está muito mais do que suficiente. Porque seu objetivo não é fazer com que essa corrente aí passe de forma brutal na placa e gere, por exemplo, um superaquecimento. Não precisa disso. Se você está usando o método Kelvin 4 pontas, você não necessariamente está querendo detectar o componente em curto pelo método térmico. Se você quiser usar o método térmico, aí você vai aplicar o spray congelante, que inclusive tem na loja eletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo também, né? Ou você pode usar o breu também para poder localizar, você pode usar uma câmera térmica, tá bom? Mas com o método Kelvin, uma corrente de 100 mA de curto-circuito na fonte está top. E aí qual que é a sacada? A sacada é a seguinte, você tem 4 pontas. E você, por exemplo, tem 10 componentes. 10 componentes eletrônicos na malha positiva e negativa. Você tem, tá lá. Isso é inevitável. Quando você pega e tem um curto entre o positivo e o negativo dessa malha, se o curto está aqui, ó, quando você coloca aqui o multímetro, por exemplo, na escala de continuidade, vai dar o curto. Mediu aqui, vai dar curto. Mediu aqui. Porque o curto ele reflete em todos os componentes. E aí que vem a sacada do método Kelvin, 4 pontos. Se liga só, olha que louco isso. Você concorda, gente, que quanto maior é o comprimento da trilha na placa, então quanto maior é o comprimento da trilha na placa, então você tem uma trilha que vai daqui, vai, volta, tal, faz o circuito de Interlagos na placa eletrônica, né? Quanto maior o comprimento da trilha, o que acontece com a resistência da trilha? Aumenta. Anota aqui para mim no campo de comentários. Quanto maior é o comprimento da trilha na placa eletrônica, maior é a resistência. E aí, pela lei de Ohm, V, que é a tensão, é igual a R vezes I. V, que é a tensão, é resistência vezes corrente. Presta muita atenção nisso. Se você tem uma trilha longa, que tem alta resistência, quando você colocar uma corrente de curto-circuito nela, vai dar uma tensãozinha alta. E aí, isso mostra que o curto está distante. Se você coloca ali o Kelvin 4 pontas, aplicando na prática, e dá uma tensão menor, quer dizer que a distância do ponto de medição para o curto está diminuindo. Então, olha que louco isso. Se na sua placa eletrônica você tem 10 componentes entre positivo e negativo. E aí você pega o método Kelvin 4 pontas, coloca lá, por exemplo, 1,5 volt, 2 volt, 100 mA na corrente de curto. Quando você interliga uma ponta na outra, você não colocou a fonte em curto? Qual que é a corrente que vai circular ali na fonte? 100 mA. Se tem curto, vai circular quantos miliampere? 100 mA, que é a corrente que você parametrizou na fonte. Ela vai limitar a 100. Então você concorda que se eu medir no componente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em todos vai circular uma corrente de curto de 100 mA? Que é o que está limitado na fonte? Opa, entendi, professor. A corrente está limitada pela fonte, corrente de curto de 100 mA. Então, se você colocou aqui no componente 1, deu curto, circulou 100 mA e marcou, por exemplo, 100 mV no voltímetro. 100 mV. Aí você mede no outro, entre positivo e negativo. Deu 98 mV. Quer dizer que está mais próximo do curto, porque a distância dele para ele diminuiu. Se você mede no outro componente, deu 90 mV. Opa! A distância para o curto está menor. Para o curto-circuito está menor. Mediu no outro 85, mediu no outro 80, mediu no outro 75.
Medir no outro 110, opa, ixi, agora voltou a ficar longe, volta no 75. Se você medir nos 10 e no componente que deu, por exemplo, 65, foi a menor tensão, quer dizer que o curto-circuito está ali. Por quê? Porque é a menor distância de trilha da sua medição para o curto-circuito. Então, o curto-circuito está onde, gente? No componente que tem menor tensão no método Kelvin 4 pontas. Olha só que louco, que fantástico, que sensacional. E isso aí reflete o quê, gente? Né? A menor tensão. O mais próximo possível do curto. Quanto mais longe do curto, maior a tensão no método Kelvin 4 pontas. Quanto mais próximo do curto-circuito, menor vai ser a tensão. Sensacional o método Kelvin 4 pontas, né, pessoal? O método Kelvin 4 pontas é um dos bônus, é um dos conteúdos lá do nosso curso de Eletrônica Fácil. E muitas das vezes você sempre teve a vontade de fazer o curso de Eletrônica Fácil e há muito tempo está retardando, está postergando essa decisão. Então eu vou te dar um presente agora, que é para você tomar essa decisão até amanhã, domingo. Porque esse vídeo está rolando aqui no sábado, né? Até amanhã, domingo, você vai fazer então o seguinte. Você vai clicar no link aqui da descrição do vídeo e eu vou te dar R$100 de desconto de presente para que você possa se inscrever hoje ou até mesmo amanhã no curso de Eletrônica Fácil e ganhar esse descontão show de bola. Como é que você vai fazer para ganhar esse desconto? Você vai clicar no link aqui da descrição do vídeo ou comentário fixado. Vai na página cursoeletronicafácil.com.br, vai selecionar o curso de Eletrônica Fácil, vai clicar em Quero Ser Faixa Preta, né, para você se inscrever no curso e você vai usar o cupom de desconto 100, né, o número 100 reais, 100 reais. E quando você digitar 100 reais e clicar em aplicar cupom de desconto, depois de ter preenchido os seus dados, você vai ter 100 reais de desconto para se inscrever nesse treinamento show de bola, que é um presente da minha pessoa, professor Rodolfo, para você que é comprometido em ser faixa preta na área e quer realizar seus sonhos de sair do zero rumo à faixa preta na área de análise de placas, circuitos eletrônicos, localização de defeitos e muito mais. Tá bom? Então não deixe para depois o desconto que você pode ganhar agora, final de contas, só vai até amanhã, domingo, depois não adianta reclamar comigo. Fechou? Então use esse descontão show de bola para você turbinar os seus conhecimentos, não sozinho, porque sozinho é difícil, mas acompanhado da família. Eletrônica Fácil fica muito mais fácil, muito mais prazeroso, divertido aprender eletrônica a partir do zero, rumo à faixa preta, fechou? Cupom 100 reais ativado até amanhã domingo. Um forte abraço, tamo junto, fique com Deus e vamos pra cima. Até lá!